Sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos. Vamos aqui dar início a mais uma apresentação semanal da nossa rúbrica de segunda-feira. O meu nome é Henrique Tomé, faço parte do Departamento de Analistas do Escritório de Lisboa e vou-vos guiar aqui nesta apresentação. Se ainda não subscreveram o nosso canal, recomendo que o façam. Nós colocamos aqui vídeos diariamente e poderão sempre estar mais a par daquilo que nós vamos partilhando diariamente para além desta rúbrica que aqui colocamos. Se gostarem do vídeo, se tiverem alguma dúvida, podem deixar o like se gostarem e podem também comentar à vontade se tiverem alguma dúvida. Vamos olhar aqui, em primeiro lugar, como é habitual, portanto, para os principais destaques que ocorreram nos últimos tempos. E vamos começar aqui por aquilo que aconteceu durante o fim de semana, que acabou aqui por impactar de forma até positiva o petróleo, sendo que esses ganhos já foram anulados, mas convém aqui rever sempre esse acontecimento. Portanto, durante o fim de semana houve novas tensões no Médio Oriente, onde uma das refinarias da Arábia Saudita acabou por ser atacada por drones e acabou por traduzir-se em estragos. Os estragos materiais não foram assim muito elevados e também não houve mortes, e acabou por não ter assim um impacto muito duradouro no petróleo, mas assistimos aqui à abertura do mercado do petróleo a abrir com um gap relativamente forte, aliás, mas esses ganhos acabaram por ser anulados. Semana passada ficou marcada pelo NFP, o NFP que novamente a mostrar sinais de que de facto a correlação que existe, pelo menos nos últimos tempos, com o ADP não tem sido muito coerente, e o ADP esta semana tinha até dado sinais de uma melhora, mas desacelerada no mercado laboral, e o NFP acabou por revelar que de facto isso não era verdade, e os dados acabaram por sair muito acima das expectativas, e que nós conseguimos ver aqui neste gráfico. Portanto, face aos dados referentes ao mês de janeiro, reparem que o mês de janeiro foi divulgados os dados do NFP muito aquém das expectativas, muito abaixo, e no ADP, curiosamente, até tinha dado sinais que pudesse aqui haver uma recuperação mais rápida no mercado laboral, e o NFP acabou por não confirmar isso. No entanto, esta semana que passou, claramente aqui a dar sinais muito positivos para a evolução do mercado laboral, sendo que ainda está um pouco aquém daquilo que é desejado. Olhando para outros temas que têm vindo aqui também a marcar esta semana, portanto, os juros da dívida norte-americana acaba aqui por ser o tema-chave, o tema principal para o mercado nos últimos tempos. Portanto, aqui os juros da dívida norte-americana há 10 anos já ultrapassou, aliás, enquanto estamos aqui a gravar, já ultrapassou aqui a barreira dos 1,58%, portanto aqui a causar muito nervosismo aos índices norte-americanos, em particular ao setor tecnológico, e também aqui o dólar a valorizar com essas evoluções. Para esta semana, os destaques são então dedicados aqui à inflação e também à reunião por parte do BCE, que acaba aqui também por ser um fator-chave, mas aqui a inflação em termos de dados macroeconómicos a ser também um dado muito relevante, porque depois é um dos indicadores que tem vindo aqui também a causar alguma turbulência no mercado, e que será interessante perceber os dados que irão sair e perceber também a resposta que eventualmente poderá aqui haver por parte da Fed. Antes de avançarmos, também para referir, e quase que me esquecendo desse aspecto, o facto do novo pacote de estímulos à economia norte-americana também foi aprovado, uma vez que houve umas ligeiras alterações, foi aprovado no Senado e vai ter que ser novamente aprovado na Casa dos Representantes, mas aqui poderá ser, aliás, um bom sinal para que possa aqui impulsionar os índices, sendo que essas implicações não têm resultados a longo prazo, apenas a curto prazo, e a longo prazo é inclusive insustentável manter os estímulos que estamos a aplicar neste momento na economia. Passando então aqui para o tópico da nossa semana, eu vou aqui só passar para a tela cheia para que consigam visualizar melhor assim a nossa apresentação. Portanto, o tema que vos trago hoje é referente aqui ao fenómeno de estagflação. Isto é referente ao quê? Portanto, isto aqui acaba por
Isto acaba aqui por ocorrer quando existe um aumento da taxa de desemprego combinado com um aumento da inflação. Portanto, aqui acaba por ser fatores que têm vindo aqui a ser os principais, têm vindo a ser as principais preocupações por parte da Fed, na essência por parte dos bancos centrais, e têm vindo aqui a causar algum nervosismo, pois a taxa de inflação parece que está muito mais bem encaminhada para recuperar num espaço de tempo muito mais reduzido do que o próprio mercado laboral. Isto poderá aqui trazer algum desequilíbrio na economia. Ora, como estava a dizer, portanto, este fenómeno ocorre com o aumento da taxa de desemprego combinado com o aumento do nível de inflação. Níveis elevados de inflação tendem a prejudicar as avaliações das empresas e acabamos por nós até assistirmos aqui ao longo dos últimos tempos esse mesmo cenário. Outros custos que este possível aumento da inflação poderá também aqui trazer é o facto de o poder de compra por parte das famílias ficar reduzido, o facto, como já tinha referido, portanto, a avaliação das empresas também acaba por ficar comprometida e o facto também, se quisermos abranger um pouco mais aqui este tópico, o facto de, vamos partir do exemplo de que temos empresas ou mesmo famílias que consideram créditos a taxas variáveis, acabam por sair prejudicados, pois essas taxas também tendem a aumentar. Portanto, aqui há claramente preocupações em torno desse mesmo tema. E nós também, na verdade, conseguimos ver essas preocupações a serem agora mais recentemente refletidas no aumento das yields a 10 anos nos Estados Unidos. Portanto, aqui o facto de virem aqui a valorizar não é um bom ponto, até porque acaba aqui por haver alguma apetite pelo risco por parte dos investidores e acaba aqui por haver também os tais períodos de maior volatilidade que temos registrado nos últimos tempos também. Portanto, como podem aqui ver, o ISM até é um bom indicador para medirmos aqui aquilo que podemos esperar. Portanto, acaba aqui por ser bastante interessante acompanhar. A Fed tem desvalorizado o facto de estar a ocorrer o que está a acontecer neste momento e inclusive até quase que dão a ideia de que é uma situação normal e acaba aqui por haver alguma negligência por parte da Reserva Federal, mas a ver se de facto o facto da Fed não estar aqui a falar, ou o próprio Powell não estar aqui a referir muito estes aspectos, não será de estratégia para que também não se intensifique aqui as preocupações em torno do mercado, ou se de facto irão aqui intervir. Olhando aqui para o mercado dos índices, portanto, olhando aqui para os principais índices norte-americanos, caso do Nasdaq, e depois também vamos ver o S&P. Portanto, como podemos ver, se nos quisermos focar agora na análise técnica, o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver que este canal ascendente acabou por ser quebrado há relativamente pouco tempo, portanto isto é um gráfico diário, e nós conseguimos ver que depois do rompimento desse mesmo canal, mesmo depois de alguns dias de lateralização, o preço tem aqui continuado a desvalorizar e tem vindo aqui, portanto, partindo do princípio que esta tendência será para manter ainda aqui um potencial de queda relativamente grande, pelo menos até ao mínimo relativo que foi marcado pelo início do canal, poderá ser um cenário base quase. E, portanto, aqui, claramente, o índice do setor tecnológico está muito pressionado com o aumento das yields. Reparem aqui que estes retângulos que aqui identificámos é referente, portanto, este retângulo laranja é referente ao último grande movimento de correção que tinha iniciado antes do movimento de alta a seguir. Portanto, já foi preenchido e, portanto, aqui também poderá simbolizar algum abrandamento por parte do preço. A ver, vamos. Mas, de facto, aqui muito curioso a situação do Nasdaq. Olhando aqui para o S&P, portanto, se nós quisermos olhar para o RSI, conseguimos ver que ainda está um pouco longe, tanto dos níveis de sobrecompra como dos níveis de sobrevenda. Portanto, está longe dos 70% e também está longe dos 30%.
e portanto aqui a não dar assim muitas indicações. Nós conseguimos ver que o RSI aqui, que serve para medir a força relativa do preço, acaba por também estar, de certa forma, lateralizado. Olhando, portanto, aqui também para o sentimento do investidor, conseguimos ver que está mais ou menos até positivo. Portanto, reparem aqui que, independentemente dos índices estarem a apresentar quedas um pouco mais acentuadas, ou aliás, correções um pouco mais acentuadas, nós conseguimos ver que não é muito notório aqui neste indicador. Portanto, é algo também curioso. Olhando aqui para o desvio dos últimos 10 dias, nós conseguimos ver que também está relativamente em concordância com aquilo que tem vindo a ser os últimos anos. Portanto, isto até poderá ser aqui um ponto interessante para perceber se existe uma possível recuperação agora em alta, motivada aqui por este indicador, mas reparem que os últimos pontos em que o desvio esteve aqui abaixo da barreira dos 0% acabou por ser em momentos mais críticos. Portanto, aqui claramente a não ser a colocar aqui as hipóteses de quebrar aqui abaixo desta zona um pouco limitadas. Olhando aqui para o VIX, aliás, antes disso, olhando aqui para as opções de mercado, podemos ver também que tem continuado a níveis relativamente altos, mas já tiveram níveis muito mais altos e usualmente quando aqui os investidores tendem a dedicar-se mais tempo às opções, acabam também por ser um mau presságio para o mercado, mas reparem aqui que está a atingir este pico e poderá aqui também simbolizar aqui um abrandamento por parte do mercado das opções. E agora sim, olhando aqui para o VIX, conseguimos ver que desde a pandemia que o VIX não tem conseguido colocar-se abaixo da barreira dos 20% e desde então, sempre que vem aqui testar por uma vez ou várias vezes, tende depois a reagir um pouco em alta e, por consequência, acabamos por assistir ao S&P a corrigir ligeiramente. E portanto aqui o VIX claramente a ser um índice a acompanhar com muita atenção, pois enquanto o preço não conseguir quebrar abaixo dos 20%, certamente que nós vamos continuar a ver aqui períodos de muita volatilidade, períodos em que possivelmente vamos estar a assistir a correções um pouco mais agressivas no curto prazo e portanto aqui o índice de volatilidade acaba por ser até um excelente indicador para a nível de gestão de risco, portanto mesmo para os investidores de carteiras de ações acabam aqui por conseguir diversificar um pouco o seu risco e utilizar aqui também este indicador e entre outros, como é óbvio, mas este aqui indicador para fazer hedging dos seus portfólios. Relativamente ao mercado das matérias-primas, portanto, é algo que também tem vindo aqui a ganhar destaque ao longo dos últimos tempos. Reparem aqui no índice da Bloomberg, nós conseguimos ver que os níveis até estão relativamente baixos em comparação com os anos anteriores. E as avaliações não são assim tão altas como talvez nos podemos estar aqui, ou pelo menos não estão assim tão altas conforme aquilo que nós eventualmente podemos estar aqui a achar. No entanto, conseguimos ver que o preço está aqui a aproximar-se de uma zona em que o preço tem muita dificuldade em quebrar acima dessa zona. Portanto, poderá aqui também trazer alguma pressão às commodities, às matérias-primas, e poderá aqui trazer alguns períodos de correção dos últimos movimentos de alta. No entanto, ainda estão muito longe de estar muito subcomprados ou demasiado avaliados. Olhando aqui para o índice de baixo, também acaba por ser interessante, pois este índice aqui mede aqui de forma mensal os vários pesos entre as várias matérias-primas. Portanto, reparem que aqui sim está um pouco mais elevado, mas também comparando com os restantes anos não está assim tão mais elevado. Portanto, aqui bastante interessante. E olhando aqui para as várias matérias-primas agora de forma mais isolada, conseguimos ver o quê? Conseguimos ver que o paládio, em primeiro lugar, foi dos primeiros, ou das matérias-primas a ter melhor desempenho em 2019, portanto aqui há um fator bastante interessante, o facto da platina juntamente com o cacau, portanto matérias-primas diferentes, mas platina e o cacau
têm estado aqui a ser negociados de forma um pouco mais lateralizada nos últimos tempos. Portanto, aqui poderá também ser interessante para perceber se estes momentos de lateralização é o preço, é os compradores a ganharem alguma, ou a acumularem alguma força para depois seguirem em rally, ou se poderá aqui trazer-se numa correção também um pouco mais significativa em comparação com as últimas. A sazonalidade do algodão também tem vindo aqui a impulsionar os preços em alta e conseguimos ver aqui claramente a valorizar bastante. Enquanto que o café e o açúcar têm vindo aqui a atingir máximos, portanto, aqui também a beneficiar um pouco com a sazonalidade e com o retomar da atividade económica. E, portanto, aqui temos, do modo geral, até as matérias-primas a terem uma performance bastante boa. E há aqui outro aspecto, aliás, bastante interessante, que é o facto de, ao longo da pandemia, de facto, houve vários acontecimentos menos bons ao longo da pandemia, mas um dos aspectos que se veio alterar ao longo da pandemia é o facto de os hábitos de consumo por parte dos consumidores, essencialmente no setor automóvel, acabou por mudar um pouco e, portanto, os consumidores têm claramente a focar-se muito mais para as energias verdes, energias renováveis, e o setor automóvel acaba aqui por ganhar um grande destaque, pois a procura por carros híbridos ou elétricos tem vindo aqui a aumentar muito e isso acaba aqui por também beneficiar alguns metais preciosos, como é o caso do cobre, ou até mesmo platina ou prata, ou paládio, peço desculpa. E portanto aqui cobre, nós já temos assistido aqui a um rally muito forte no cobre, muito forte mesmo, e portanto aqui impulsionado certamente com o setor automóvel, em que os inventários destas matérias-primas, destes metais industriais, aliás, têm sido relativamente reduzidos porque a procura nunca foi tanta, e agora com a procura a elevar-se para níveis relativamente interessantes, poderá aqui impulsionar ainda mais o preço destes metais industriais, e portanto muito interessante esse ponto a ter em consideração. Com a reabertura da economia, poderá também aqui o setor automóvel, portanto, ganhar um novo boost e deverá aqui também intensificar um pouco mais este sentimento que tem vindo aqui a mudar, este hábito de consumo, aliás, que tem vindo aqui a mudar junto dos consumidores, não só norte-americanos, mas em termos globais. E bom, da minha parte é tudo. Espero que tenham aqui gostado da nossa apresentação semanal. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem sempre contactar, podem sempre escrever no campo dos comentários. Se gostaram do vídeo, também recomendaria que colocassem o vosso gosto aqui para apoiar esta produção de conteúdos que nós fazemos com alguma periodicidade. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana e muito obrigado por terem assistido ao vídeo.